Meu nome é Luiz Alberto Pinto Gravana. Eu tenho 72 anos. Nasci em Porto Alegre. Sou natural dessa cidade, da capital. Tá, eu nasci. Meu nome dos meus pais é Nestor de Souza Gravana e Lourdes Pinto Gravana. Eu nasci em Porto Alegre, lá perto do cemitério João 23 hoje, Avenida Natal, né? Tive uma infância boa, graças a Deus. Minha família sempre lutou, né? Porque eram quatro irmãos, e a dificuldade do pai, ele era motorista do Dair, então ele tive uma infância boa, porque foram tempos bons, foram tempos muito bons, né? Minha infância, minha juventude também, isso. Não, naquele tempo era em casa, iam buscar a parteira em casa e isso. Eu nasci em casa. Eu estudei em escola pública, né? Grupo escolar na época, depois primeiro grau e o segundo grau eu fiz na Escola Técnica Parobé, uma escola fantástica que meu aprendizado eu saí formado gráfico. Nunca exerci a profissão, infelizmente, né? Porque a especialidade minha trabalhava com chumbo e antimônio, e era para trabalhar em jornal. Mas aí, como eu era menor de idade, não tive acesso. Então, nesse período, mas com 17 anos, uh, eu tive a perda do pai, né? Aí eu tive que trabalhar. Aí os estudos não pude concluir o meu projeto de vida, talvez uma faculdade, algo assim. Eu fui trabalhar para ajudar a custear a família, né? Ajudar, porque a pensão do pai ficou muito reduzida para a mãe. Eu fui ao trabalho e trabalhei na indústria, trabalhei um pouco no comércio e me fixei em banco. Na época, o Sul Banco, depois Sul Brasileiro e depois Meridional. Foram 28 anos de carreira bancária. Aí o banco foi adquirido, né, pelo Santander e eu tive que fazer um PDV, porque com o tempo meu o Santander não ia me aceitar mais. Então eu não tinha um tempo completo de aposentadoria, mas como eu tinha uma idade bem, já com 50 anos, eu fiquei muito com medo de ficar desempregado e naquele tempo tinha aposentadoria proporcional. Com 30 anos, e com 30 anos eu me aposentei, pelo menos para ter uma renda para o sustento da família, né? Mas graças a Deus consegui criar meus filhos, todos eles encaminhados, tá? Tenho muita gratidão, assim, ó. Eu agradeço a Deus por. Eu tenho muita fé, sabe, gente? Graças a Deus, sou bastante de fé. E agradeço a Deus por ter encaminhado meus filhos. Não pude dar faculdade para eles, não, porque o meu ganho era muito pouco. Mas logo que eu me aposentei, eu, eu fui trabalhar também, né? Porque com 50 anos a gente ainda tem uma certa vitalidade e eu fui à luta, né? Para custear um pouco, ajudar um pouco eles também, né? Mas graças a Deus. Depois todos se encaminharam. Eu fiz um trabalho voluntário por 6 anos na Pastoral da Criança. Na Pastoral da Criança, 6 anos. Fui até capacitador. Comecei como líder em comunidades pobres, porque o foco da pastoral é para pessoas menos orientadas, né? Então eu fiz esse trabalho voluntário
que eu sou muito gratificante, a pastoral da criança, e eu também ter feito alguma coisa pelo meu próximo, né? E daí surgiu esse emprego numa indústria dos amigos, lá no Distrito Industrial de Alvorada, Caliquim Indústria e Comércio, é o nome da empresa. É uma empresa de produtos químicos, sanitizantes e de limpeza. E por lá eu fiquei 12 anos. 12 anos, até que quando chegou a pandemia, né? Então, dentro disso tudo, eu tive 3 filhos, tá? Começando com o Rafael, o filho mais velho. Depois veio a Raquel, a Raquelzinha, pequena, mas grande mulher. E a filha mais nova, a Rosane, também. Todos os meus filhos, assim, ó, o Rafael se formou em enfermagem na Ubra e fez um cursinho de instrumentista. E hoje trabalhou na Ubra naturalmente há alguns anos, até que deu aquele problema na Ubra. E ele foi para o Hospital Divina Providência. E é funcionário lá como é, no bloco cirúrgico e instrumentista, né? E ele é casado, tem um filho, e a minha nora é biomédica. Hoje ela está trabalhando no pronto-socorro, na UPA de Canoas, lá na Estância Velha. A Raquel, a Raquelzinha, né, fez o curso de contabilidade no Protásio, né? Ela também procurou se encaminhar. E depois ela fez poucos empregos e até que se fixou no CIMERS, né, no Sindicato do Médico. Eu acho ela uma filha muito dedicada, né? Ela é dedicada demais, mas eu tenho muito orgulho do que ela faz, né? E, e a Rosane fez um cursinho aí um curso de auxiliar de farmácia e também se fixou, trabalhou alguns anos no Hospital Divina Providência, depois saiu e foi para o Mãe de Deus. E hoje, até hoje, ela está no Mãe de Deus, né? Então, isso aí, meus filhos, tudo encaminhado, tudo fazendo a sua vida, todos casados. Cada um deles me deu um neto. Eu, a Raquel foi a primeira que me deu uma neta, que hoje está com 10 anos. A Rosane foi a segunda que me deu um neto, que hoje está com 7 anos. E, e o meu filho, que dizia que nunca não tinha o dom da paternidade e que não ia ter filhos, reencontrou uma ex-colega de faculdade. O que aconteceu? Se encontraram, namoraram, casaram. E me deu uns netos. O netinho que hoje está com 2 anos. É um pai de 44 anos com filho de 2 anos. Mas tá, ele está bem feliz da vida por ser pai, né? Um paizão. Fora o lado profissional, que eu tenho certeza que ela é muito dedicada, dedicada até demais. Mas eu também fui assim. Meus 28 anos de banco não foi, não foi em vão. Foi de muito trabalho e de muita dedicação também. Então, eu acho que ela puxou um pouco de mim nesse aspecto, né? E tem uma pessoa também que tem que destacar como a pessoa mais importante na minha vida. É minha esposa, a mãe desses meus filhos. Hoje, uma grande mulher. Eu vou dizer por que ela é uma grande mulher. A dedicação dela com os filhos, eu não tenho nada a contestar, né? Só tenho a aplaudir.
Aplaudi, porque ela foi uma mãezona com os três. Uma avó, uma avó, assim, ó, de um amor dividido para os três. Até para esse pequenininho aí, com 2 anos, que agora há pouco ela fez ele na que a mãe está trabalhando lá no hospital. Mas ela é uma mulher fantástica. Hoje eu queria ser um. Nós temos 46 anos de casado. 46. 5 de namoro e noivado. São 51 anos de convivência. E com 18 anos, ela completou 18 anos no dia 7 de maio. E no dia 10 nós casamos. Porque o pai dela dizia que ela só ia casar com 18 anos. Então, eu cumpri o pedido dele. E graças a Deus, ela teve um bom casamento, a gente leva uma vida muito boa. A gente amadureceu junto, né? Na sua, também tendo a sua liberdade, né? E eu achei muito bonito esse gesto da própria mulher, né? Pedindo uma certa igualdade, né? Acho muito justo, que nós somos ser humano. Eu acho que Deus nos criou, né? A sua imagem e semelhança, para que nós tenhamos vida em abundância. Nós, homens e mulheres, eu acho que vocês também merecem o seu espaço. Tá? Eu assino sempre embaixo. Né? Dou grande valor ao trabalho de vocês hoje. Eu vejo pela mídia, vejo aí pelos sites, né, que vocês são poderosas mesmo. Né? Nós descemos de toda a fortaleza, né? E, 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 e vocês fazem o que vocês querem. Bom, eu era motorista dessa empresa de veículo leve. Eu fazia, como a empresa me admitiu ainda com 60 anos, ela, eles precisavam de um funcionário que fizesse um serviço um pouco burocrático. Banco, cartório, levar contratos, coletar materiais elétrico, eletrônico, hidráulico nas empresas de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, com veículo leve. Pouca coisa. Assim, o que a empresa precisava com mais urgência. Então, esse era o meu trabalho, que eu fiz por 12 anos. E quando chegou a pandemia, eu estava trabalhando presencial. O que, que aconteceu? É, as mudanças, as mudanças, né, começaram a nível mundial, correto? Começou lá pela Ásia, Europa e finalmente chegou no Brasil. Chegando aqui no Brasil, nós começamos a nos prevenir de cuidados. Nossa, a empresa foi muito atuante nesse ponto, né? O uso da máscara, a minha empresa produz o álcool gel e o sabonete líquido. Isso dentro da empresa tem em abundância, nos banheiros, isso não falta nunca. Então, o que que a empresa fez? Nos forneceu máscaras, me forneceu o álcool 70 para a higienização do meu veículo e o álcool gel para minhas mãos, para a direção também, porque a partir daí, né, é, ela liberou o veículo para mim, porque eu deixava o veículo na empresa. Então, o patrão disse: não, você vai ficar com o carro, porque você vai ter que se expor, porque eu sou de risco. Tu vai te expor, ter que pegar ônibus, ir para casa, voltar de ônibus, pegar a van da empresa e vir para a empresa. Então, tudo isso aí é muito arriscado. Então, o senhor vai com o veículo para casa. E vai levar um funcionário, que ele é venezuelano, e a empresa admitiu ele, porque ele é um químico.
um químico muito conhecido, trabalhando numa grande empresa multinacional. Então, nós saímos da empresa, eu deixava ele na sua residência e vinha para casa com o veículo. Eu chegava em casa, eu largava o carro na garagem, higienizava o carro, porque eu transportava gente. Eu higienizava o carro e vinha para casa. Então eu tomei todos os cuidados, tudo aquilo que a mídia ia fornecendo também, e a ajuda da empresa. Então houve toda essa mudança de rotina, né? Os cuidados, o afastamento, as visitas que a gente fazíamos, ninguém mais fez. Nós começamos a ficar mais em casa, né? Era da casa para o serviço, do serviço para casa, final de semana em casa. Então, para manter aquilo que foi solicitado pela OMS, o distanciamento, né? Também. Mas, como eu tinha a minha atividade profissional presencial, eu visitava muitos clientes para coletar material, para ir em banco, bastante gente, para ir em cartório, bastante gente, para ir levar os contratos com pessoas. Então, eu tinha uma lida com pessoas. Eu tomei todos os cuidados que foi possível, mas infelizmente, da onde, como, eu não sei, ele me visitou, a Covid-19. Olha, começou assim, ó, dia 10 de setembro, eu tenho um atestado, eu fui no hospital Divina Providência, que fica, casualmente, fica aqui próximo da minha casa, aqui na Glória. E eu fui para esse hospital e lá eles me fizeram um teste e me deram um atestado de 5 dias. Aí nesse atestado. Não, mas antes disso tem um adendo aí. A empresa, a empresa, como eu era de alto risco, a empresa me adiantou 30 dias de férias, certo? A empresa me adiantou 30 dias de férias, como que dizendo, olha, o distanciamento é importante, então você vai ficar em casa. E eu cumpri esse distanciamento mesmo. Eu não fui nem ao supermercado eu ia. Minha esposa que ia. Aí, quando terminou meus 30 dias, a empresa me notificou que eu ficasse mais 15, tá? Olha, o senhor fica mais 15. Mas eu acho que não chegou esses 15 dias. Eu senti, eu acho que os primeiros sintomas, que eu não me recordo como, mas eu não estava me sentindo bem. Eu fui no hospital. Eles fizeram o teste, fui bem atendido e me deram 5 dias para me apresentar na empresa. Mas fiquei desses 5 dias, do dia 10, no dia 13 de setembro, que foi o dia que eu não me senti bem mesmo. Eu estava com muita falta de ar. E eu vou dizer uma coisa bem sincera para vocês. A minha mente apagou. Minha mente apagou. Eu não sei como eu cheguei no hospital, quem me atendeu. Tudo que eu narrar daqui para diante foi minha esposa, porque essa aí me acompanhou todo o tempo. Diz que eu cheguei no hospital, fui direto para a emergência. Da emergência, viram que o meu caso estava bem crítico, me mandaram para um quarto. Um quarto de hospital, que era o 7º andar, onde estavam o pessoal com Covid.
Então eu fiquei lá 2 dias. No terceiro dia, eu estava com tanta falta de ar que eu fui ao banheiro e não consegui voltar. De tanta falta de ar. Aí me botaram numa maca e me levaram para UTI. O médico solicitou que eu fosse para UTI. Chegando na UTI, me entubaram. Eu fui entubado. Bem, e aí começou a minha via crucis. Foram 41 dias entubado. 41 dias. Tive 2 princípios de infecção hospitalar, mas eles atuaram com antibióticos e tudo mais. Conseguiram dominar. E aí veio a pior parte. Eu tive uma parada cardiorrespiratória. Eu fui a óbito. Eu fui a óbito. Por 2 minutos. Por 2 minutos. E os médicos chegaram muito rápido, foram muito eficientes. E através do desfibrilador, daquela máquina do choque, eu retornei à vida novamente. Eu, como tenho fé, eu acreditei no milagre. Porque o meu quadro antes da Covid, eu sou um cardiopata. Eu sou um cardiopata. Eu tive 2 infartos por obstrução arterial. Tenho 2 estentes no primeiro infarto, que foi outro milagre. Eu cheguei no hospital e o médico disse que não sabe como, pela obstrução em alto grau, eu não fui a óbito. Mas aí ele conseguiu. Dr. Caramori, da PUC, grande, grande médico. E então esse foi o meu quadro antes da. Depois tive um outro infarto, fui parar no cardiologia. Fiquei 15 dias no cardiologia. Não colocaram stent, mas tiveram que estourar 3 balões. 3 balões. Bem, então esse foi meu quadro quando eu tive a Covid. Eu já vim bem, como se diz, eu já vim com um quadro diferente, né? De uma pessoa normal, sem nenhuma doença. Bem, então, retomando os 41 dias em que eu tive essa parada cardiorrespiratória e que voltei à vida. Em seguida, eles tiraram eu da intubação para ver as minhas reações. E eu fiquei mais 9 dias na UTI. Fiquei 9 dias na UTI. Então, formou 50 dias de UTI, né? 41 entubado, mais 9. E quando viram que eu já estava bem recuperado entre linhas, me mandaram para o quarto. Então, no restante do quarto, eu fiquei, são 50, mais 2 antes, foram 14 dias, o que formou 67 dias de hospital. 67 dias de hospital. E bom, quando eu fui para o quarto, minha mente custou a voltar. Minha mente custou a voltar. Mas também eu quero dizer para vocês que isso aí é muito importante eu registrar. Eu tive muitos sonhos surreais. Sonhei até com a minha morte. Vocês gostariam que eu contasse? Diz que eu entrei num ginásio de esporte,
imagina um ginásio de esporte com os redes, onde o pessoal está jogando vôlei ou futsal. Diz que eu entrei ali, estava cheio de gente, mas não era jogo, era um enterro. Tinha três caixões, tinha três caixões. Um eu não sabia quem era. Eu digo, é aquele caixão branco. Ah, aquele caixão branco. É tu que tá lá. Aí disse que eu cheguei mais próximo, olhei, eu estava todo pilchado. Eu também fui um pouco tradicionalista, né? Então, por isso, eu estava todo, mas minha pilcha era toda de branco, tá? E tinha um terceiro caixão, que era um caixão menor. Também não me chamou a atenção aquilo ali. Aí começou o cerimonial do enterro. Luzes, luzes, luzes eram uns, eram uns quadrados coloridos, com luzes dentro, e aquilo girou bastante, até que no momento deu um estrondo muito forte. Parecia um trovão, parecia um trovão. E eu fico imaginando assim, ó. Aquele caixão menor abriu e eu saí de dentro. Aí eu fico imaginando assim, não será um momento que eles me deram aquele choque e eu voltei à vida? Não será? Até hoje eu fico pensando. E que eu levantei dali e saí. E vim para o meio do. Tinha bastante gente. Eu digo, onde é que está o meu pessoal? Ah, tá vendo aquela escada lá? Eles estão lá embaixo daquela escada. Aí disse que eu cheguei lá, estavam meus filhos, minha mulher, estavam uns parentes, tinha uns amigos também. E eles não me perguntaram nada. Não me perguntaram, ué, o que tu está fazendo aqui, né? Tu morreu e tu. Não, ninguém perguntou nada. Tá. Então esse sonho aí eu tive. Eu tive um outro sonho de morte. Eu cheguei numa casa. Eu tenho uma colega de serviço e o marido dela tinha câncer de pâncreas. E eu sonhei que quando tinha uma casa bonita, eu cheguei naquela casa e ela estava lá. E ela estava lá. Lisandra, química nossa, né? E, e ela, quando me viu, ela disse assim: Ué, viesse buscar mais um? Eu digo: Como assim, Lisandra? Eu digo: O que que houve? Ah, o Max faleceu. Max é o marido dela, né? Ele faleceu. E ali naquela casa ali estão fazendo uma homenagem a ele, né? E eu vi o filho dela também, o gurizinho muito triste, né? Nós se abraçamos, eu e ela, e o menino, nós choramos. Choramos muito, né? Veja bem, ele morreu no dia 24 de setembro. Eu entrei no dia 13 de setembro, né? Não sei se coincidência ou, ou alguma coisa vieram me dizer. Bem, essas foram as duas. Os outros sonhos foram surreais. Foi algo assim, ó. Eu viajei, eu tava louco para tomar cerveja e pedia pro meu filho, pô, me arruma uma cervejinha aí, bem geladinha. Ele disse, não dá, pai, nós estamos no Polo Norte. Aqui, tu pegar a cerveja, ela congela, tu não bebe, não tem cerveja aqui. Tipo, mas tem que ter um jeito de eu tomar uma cervejinha, tá? Então eram sonhos assim, né, que eu sonhei com os amigos também, todos sonhos assim que, olha, surreal, né? Nada a ver. A minha vizinha aqui de cima, sonhei com ela, que ela tinha perdido o marido, né? E ela chegou com uma caminhonete. O que que eu vou fazer com essa caminhonete? Digo, ah, vende, tu já tem carro. Então, coisas assim, né, que nada a ver. Mas foi assim, olha. Então eu digo que quando eu voltei para o quarto,
a minha mente, eu acho por ter todo esse tempo, meu cérebro não trabalhou, não recebeu mensagem, não transmitiu. Eu custei a me dar conta, eu acho que foi uma semana antes de eu ter alta, eu comecei a tomar forma e consciência, porque um dia eu me acordei, fiquei olhando para os lados, né? E minha esposa estava do meu lado. Perguntei, onde é que nós estamos? Ela disse assim, nós estamos no Hospital Divina Providência. E eu perguntei, mas o que que eu estou fazendo aqui? E ela disse assim, olha, amor, tu teve Covid. Ah, é, tive Covid. Mas eu não sabia toda a história, né? E eu vou dizer para vocês assim, ó, dali começou o meu sofrimento, né? Porque eu peguei umas cáries lá no fim da espinha, né? Eles chamam de sacro. É muito dolorido, muito grande, tá? Tive nesse meio tempo também a deformação das pernas. Tive que comprar botas ortopédicas. Compramos o colchão também, especial, porque senão eu ia encher minhas costas de feridas. Por isso que tiveram que solicitar para ela isso, porque meu tempo ali foi muito grande, numa posição só. Eu estava todo cheio de fios e sofri tráqueo também, estou com a cicatriz até hoje de tráqueo, né? E dali por diante eu comecei a não sentir as pernas, eu sentia muita dormência nas pernas, que hoje eles chamam de polioneuropatia, polioneuropatia nas pernas, do joelho para baixo, uma dormência fortíssima, fortíssima. E uma sensibilidade que se tu bate dói muito. Bem, eu senti também que eu não estava ouvindo nada, estava ouvindo muito pouco. E realmente, a Covid me atingiu neurologicamente a minha audição. Devo ter perdido uns 80%. É, hoje eu escuto muito pouco, tenho que às vezes botar fone, se falar de longe, não. Se tiver duas pessoas perto conversando, não capto. A televisão não ouço. Ou seja, eu vou ter que usar um aparelho, né? Auditivo. Tive alta do hospital em cadeira de rodas, porque não sentia as pernas. E então eu saí fisicamente e mentalmente abalado. Digo, meu Deus, onde eu estava trabalhando? Eu estou aqui para me sentir assim. Vocês podem imaginar, né? Quanto a cabeça da gente, né? Começa. Mas eu tinha um grande apoio, que era minha esposa, né? E ela sempre firme e mostrando para mim que eu tinha que estar reagindo, que aquilo ali tinha cura, né? Aí vim para casa, também com dores. Eu não conseguia ficar muito tempo na cadeira de rodas, porque me doía as cáries. Então tinha que ir para a cama, ficar de lado, um lado, o outro. Nunca conseguia dormir de barriga para cima. Aí eles arrumaram, os amigos me arrumaram a cadeira de rodas, muito boa, por sinal. Me arrumaram também uma cadeirinha, que eu chamava cadeira elétrica, que tinha um assento de vaso. Eu saía da cadeira de roda e ia para aquela cadeirinha para ir ao banheiro. Tanto para ir aos pés, quanto para ir para o banho. Eu tinha que fazer todo esse processo com muita dor. Então, foram momentos de sofrimento. Mas eu aguentei firme. Digo, pô,
Se Cristo lá na cruz aguentou, cara, eu tenho que aguentar também, né? E aquilo para mim começou a mexer com a minha cabeça. Mas ao mesmo tempo, estava chegando uma fonoaudióloga e uma fisioterapeuta, né? O médico mandou, graças a Deus eu recebi elas em casa e começou o meu tratamento de fisioterapia. Esse tratamento foi de fisioterapia, de fonoaudiologia, porque eu perdi um pouco o olfato. Quando saí, perdi o olfato, o gosto, perdi 16 quilos, 16 quilos. Voltei magro, magro, magro. Eu nem tinha coragem de. A minha cabeça estava tão que eu não me olhava em espelho para ver como eu estava. Mas todos diziam mais, olha, saiu de lá bem, bem demarcado mesmo. Aí vim para casa. Tá em casa, começamos esse tratamento de fisioterapia e a minha alimentação. Olha, eu não tinha um costume de beber água. Eu não tinha um costume, claro, isso por criação, né? Não tinha o costume de comer salada. Não comia salada. Não dava bola para salada, não. Meu era feijão e arroz e massa e deu. Mas não. Aí as coisas começaram a mudar. Minha esposa disse, não, tu tem que comer salada. Tu tem que beber água. E aí começou. Eu tinha mesmo. Aí veio um outro processo muito doloroso. Meus rins não estavam ainda 100%. Eu tive que fazer o hemodiálise. Meu Deus, era um dia sim, um dia não. Ir para o hospital e fazer o hemodiálise. Mas o que foi o hemodiálise doloroso para mim? Não foi colocar a máquina, colocar aquele aparelho, os catéter aqui no peito, que era permanente, né? Não foi nada daquilo, nem as. Mas o tempo que eu ficava lá de 3 horas e meia, 4 horas, sentado numa cama, recebendo aquela filtração toda. Não era aquilo ali. Era a dor que eu sentia nas cáries. A dor era incrível. Eu ficava assim, olha. Eu chamava as enfermeiras e explicava para elas: olha, eu estou sentindo muita dor. Eu quero que você não me leve a mal. Eu não quero ser chato, mas eu estou sentindo dor. Aí elas botavam almofadas e tudo mais para tentar me aliviar. Não era o tratamento, não. Era a dor. Bom, quando chegou na quinta, o médico chegou e disse assim: olha, fizemos o exame, está tudo normal. O CNT tá começando a funcionar normal. Eu acho que nós não vamos precisar mais de hemodiálise. Pá, aquilo ali me deixou num contentamento incrível, né? Meu Deus, uma coisa a menos na minha vida. Eu já estava passando por tanto sofrimento. Digo, menos um, né? Digo, bom, vamos por eliminação agora. Tá, vim para casa e começamos a fisioterapia. A fisioterapia foi fantástico. Uma profissional assim, olha, muito dedicada. E eu fiquei 3 meses de cadeira de roda e ela me fez andar num andador. Larguei a cadeira de roda. Larguei a cadeira de roda de vez e comecei a andar de andador. Andador eu não andei, eu acho que uns 15 dias eu estava caminhando. Eu estava caminhando, gente. E aí, para mim, foi um outro grande milagre. Eu voltei a caminhar. Embora não, não com perfeição, até hoje. Porque eu tenho ainda essa polioneuropatia nas pernas.
Agora estou me tratando com o neurologista. Então eu comecei a caminhar. Vai, aquilo ali para mim foi uma vitória. Aí ela começou a me dar exercício. Eu moro em apartamento térreo e tem 3 andares. Vamos começar a subir e descer 3 andares. E lá eu subia e descia. Um pouco de dificuldade, mas conseguia. Comecei a caminhar, ia até a esquina da minha rua. Comecei a ir mais adiante, tranquilo. Tudo dentro das minhas limitações e dentro daquilo que ela estava propondo. Eu fiquei muito feliz. Só o fato de eu poder estar caminhando, estar livrando a minha esposa de estar me levando para banheiro, me passando para cadeirinha elétrica para ir nos pés, para ir tomar banho, depois ajudar a me secar e então eu estava livrando tudo ela daquilo ali. Eu já comecei a tomar banho sozinho, né? Sob a visão dela. Um dia caiu um tombo, tive uma contratura muscular, sorte, não tive quebradura. Tá lá, fui eu para fazer aplicações e a fisioterapeuta fez o tratamento para mim, né, na minha contratura muscular, na coxa, na parte de trás. Tá. Mas tudo aquilo ali foi superado, continuei a caminhar normal e até hoje. A fonoaudiologia conseguiu fazer com que eu readquirisse a coordenação motora, porque eu perdi um pouco da coordenação motora, até mesmo de mastigar alimentação. Aí ela trabalhou esse lado aí. A minha voz ficou também bastante prejudicado, talvez pelos canos da intubação que passa próximo às cordas vocais, né? Ela trabalhou direitinho aquilo ali, voltei a falar como falo hoje, normal. Tudo bem, um belo trabalho, graças a Deus. Aí terminou o período de fisioterapia que a Unimed nos dá, 4 meses. Terminou, mas eu já tinha adquirido uma grande conquista, caminhar. Ouvi, hoje eu estou atrás de aparelhos auditivos, só que esses aparelhos auditivos hoje, os lançamentos são de última geração, e não é barato, muito caro. No primeiro que eu fui, 5 mil cada, para cada ouvido. Aí você já tem, e não baixa disso, né? Bem, hoje recuperei meu peso, hoje adoro salada. Tu vê, gosto. Primeira coisa no prato é salada. Primeiro eu como a salada. Depois eu venho os complementos. Adoro salada hoje. Tu vê, né? Foi a minha criação que foi assim. Não é que eu não, não gosto. Minha mãe não fazia, né? E hoje, graças a Deus, estou aqui. Estou vivo. Podendo partilhar com meus filhos, os meus amigos, a minha família. Ver esse netinho que recém tinha nascido. Estava com 1 ano. Não ia. Então eu fico vendo pela mídia quantas pessoas, quantas pessoas se foram, né? E foram-se rápido. Veio a Covid. Meus pulmões, meus pulmões estão ótimos. Que coisa incrível. Que tem pessoas que hoje estão com sequelas nos pulmões. Eu não. Meus pulmões estão 100%. Beleza? Fiz. O pneumologista mandou, tirei, fiz os exames necessários, tudo bem. Volta só em fim de agosto. Vê, né? Então tá tudo ok. Beleza. Então isso foi. Então, de sequelas, hoje eu tô com o neurologista tratando dessa polioneuropatia nas pernas e ver se agora no futuro eu consigo comprar ou adquirir
esses aparelhos auditivos. Os primeiros que eu coloquei, não me adaptei. Por quê? É muito difícil, gente. Eu não pedi audição pelo tempo, pelos anos. Vocês são jovens. Um dia, quando vocês chegarem lá, vocês podem chegar com a audição perfeita. Mas as pessoas vão perdendo aos pouquinhos, pouquinhos, pouquinhos. A minha não. A minha foi do dia 13 de setembro a fim de novembro. Então, a fonoaudiólogo diz que realmente é um pouco difícil a adaptação. É difícil a adaptação porque a minha surdez veio com mais, né? O que eu poderia dizer, né? Que eu acho que esse afastamento a nível mundial, em que as pessoas se recolheram, acho que devia ser um momento de reflexão. Pensar que o nosso mundo, que hoje a gente vive distante de valores, né? Que as pessoas hoje sejam mais humanas, sejam mais solidárias, né? Mais fraterna, né? Porque o mal estava tomando muito conta da gente. A gente estava bem, um mundo quase que perdido, né? Mas é isso que eu poderia dizer para certo para as futuras gerações, né? E o nosso mundo é muito bom. Deus criou ele. Se a gente tem, existe maravilhas que a gente pode curtir muito ainda. A empresa me dá a empresa paga essa parte da Unimed, né, que é o convênio empresarial, e eu não tenho nada a contestar contra esse plano. Embora seja aquele plano bem básico, que é o Unifácil. Bem, mas como o hospital tem esse convênio, aceita esse convênio, eu no hospital não tenho nada a contestar. Eu fui muito bem atendido, muito bem. Eu acho que quando eu tive os momentos bem difíceis, os médicos atuaram com muito profissionalismo. Tanto é, tanto é que hoje estou vivo. Hoje, se eu tivesse os médicos, se eu soubesse deles, eu iria bater palma para eles. Os enfermeiros, por todas aquelas pessoas que ficam envolvidas com os pacientes, né? E foi maravilhoso. Eu não tenho nada a contestar, nada, em absoluto. Hoje eu estou bem, hoje eu fico me recordando um pouco, não tenho a contestar. Sempre fui bem acolhido nesse hospital. Não me vejo em outro hospital. Então, não, nunca fiquei sabendo o nome de ninguém, nem das enfermeiras, não, mesmo que a minha cabeça saiu muito fragilizada, né, para gravar nomes. Quando os médicos entravam no quarto, eu dizia que era o Rafael, meu filho. Meu filho trabalhava lá, né? Os médicos chegavam e digo, oi, Rafael, tá fazendo aí? O meu filho sentado do lado da minha cama perguntava, o senhor sabe quem eu sou? Eu olhava para ele e dizia, não. Para você como a minha mente estava apagada, né? A minha esposa, né? Minha esposa, claro, estava comigo e tudo, mas ela teve a Covid fraca. O meu filho, esse que trabalha no Hospital Divina, teve. E a minha nora, que é biomédica, também teve. Todos ficaram no seu resguardo, recolhido. E minha esposa, embora comigo aqui, ela ficou bem. Meus filhos também ficaram bem. Tive amigos próximos que, esse, sim, eu perdi dois. Perdi dois. Né? Um até faleceu em casa, porque aquela resistência do homem, né? Não, para ir a médico, né? Vocês sabem que o homem. E resistência, resistência. Esse era muito meu amigo. Resistência.
morreu em casa. Falta de ar, morreu em casa. Depois teve um outro cidadão, era militar, mas um homem forte, gente. Também teve a Covid, entubaram e não resistiu. Você foi. Então foram esses meus testemunhos, né? 2 amigos e meus 3 familiares, que graças a Deus hoje estão bem, estão trabalhando, graças a Deus. Então a vacina ela surgiu através da mídia, né? E a gente tem aqui ó, a mídia nas nossas mãos. E quando veio a vacina, bom, eu a princípio fiquei bastante feliz, né? Digo, olha, porque é um meio de proteção da gente, né? Para nós, meio de proteção para nós. Então eu fiquei muito feliz. Eu digo, ó, tá chegando. E graças a Deus eu tive a sorte também que vieram me fazer a vacina em casa, né? Eu expliquei lá, explicaram os motivos a qual eu não podia sair de casa, né? A minha idade também não podia. E eles vieram muito solícitos, o pessoal da Secretaria da Saúde, e até quem veio junto com a enfermeira foi uma técnica de enfermagem militar, uma terceira sargenta. Ela veio, fez todos os procedimentos, mostrou a vacina a ser tomada, me aplicou bonitinho, tá? Me deram a data do próximo. Uns dias antes vieram, me aplicaram a segunda dose em mim e na minha esposa. Os dois. Então eu disse assim, olha, eu fiquei bem mais tranquilo, bem mais protegido. Embora não deixei nada dos cuidados que tem que ter, porque segundo alguns já tiveram, mesmo com vacina. Mas normalmente vamos assim com os mesmos cuidados, saindo de máscara, higienizando as mãos tanto com a lavagem quanto o álcool gel. Isso aí a gente não abre mão, sempre. Sabe que tudo está sendo muito metódico, né? Os mais velhos, começou com mais velhos e está vindo. Está vindo o pessoal da saúde, e esse pessoal é importante que eles recebam a vacina, porque eles estão lidando diretamente com o problema. Eles estão tratando a Covid e eles têm que estar protegidos. Porque se eles não tiverem protegido, né, não vai ter médico, não vai ter enfermeiro, vai estar tudo comprometido. Então, quando chegou para a área da saúde, os meus filhos receberam a vacina, sim. Eles receberam. Então, isso aí também é um motivo de segurança para nós aqui, né? Porque eles vêm aqui. A minha família ela é muito apegada a nós. Raquel, eles não passam 2 dias, eles vêm por aqui. Saber como é que está o pai e a mãe. As crianças sempre estão por aqui também, né? Então a gente tem aquele contato bem próximo, né? É a primeira vez que eu faço um registro verbalmente para alguém. Eu, eu tinha muita vontade de fazer isso, de contar essa minha experiência, né? Não como para satisfazer algum ego, né? Não, não, em absoluto. Para as pessoas saberem o que é essa doença, o que ela pode fazer em algumas pessoas, né? As sequelas deixadas, né? Que as pessoas tenham consciência, né? Que para que eles se protejam mais, para que eles ficam mais, que eles até vocês vão ficar assim, ó. Bom, eu tenho que me cuidar, tenho que me cuidar, né? Porque foi bastante. Eu agora mentalmente eu tô melhor. Eu fiquei muito deprimido. A gente se deprime. Porque eu nem vou perguntar para Deus porque eu não é o outro é qualquer. Não, não. Se a cruz é para mim, eu que vou carregar ela. Não tem que passar para os outros. Mas
Isso é importante só para mim passar para os outros que tem que se cuidar, né? O cuidado é tudo. A gente não pode. Hoje o pessoal faz em festa, ora, festa, 200, 250 pessoas, que é isso? Sem tomar consciência, é grave isso. Mas fica só como mensagem. Tu sabe que quando antes da pandemia, o nosso quadro da saúde, porque foi sempre a minha visão, a saúde. Nós temos aí um INSS, temos o SUS, e eu acho que, como eu trabalhei em banco, a arrecadação, nós era para ter a melhor saúde do mundo. A arrecadação é forte, muito forte. Só que existem muitas torneiras que são desviadas, né? Mas era para ter a melhor saúde do mundo. Então, antes da pandemia, tudo e havia muita contestação quanto à saúde, né? Quanto ao SUS, e a mídia metendo pau e todo mundo já, né, sempre falando na saúde e aquilo ali não havia resultado nenhum. Mas vamos pensar só mais em nós aqui. Nosso país, o Brasil, nós somos um grande país, né? Temos grandes arrecadações. É um país que produz, né? As indústrias estão aí, ó, fazendo o seu melhor com dificuldade. É, eu sinto pena também das pequenas empresas que muitos quebraram, né? Puxa vida, eu passo, quando saio, quando vou a médico, eu olho quantos pontos fechados, que antigamente era tudo ativo, né? Essa gente não suporta esse tipo de. Tem que se fazer, tem, que senão aí se cria um caos. Aí um caos social mais, seria muito danoso para a nação, né? Seria muito danoso para nós, todos. Então era preciso fazer, é preciso fazer. 2020, não contamos. 2021, acredito que ainda não também, né? Tudo estão fazendo pelo melhor. Eu estava na UTI, meu aniversário, então não houve comemoração nenhuma. Eu estava apagado. Agora 2021, vamos ver. Espera chegar lá. Assim, ó, eu sei que um dia a minha hora vai chegar, mas eu passei por tudo isso, eu digo, ah, Deus é quem sabe agora. Já estou no lucro, já me sinto muito feliz, né, por ter vencido essas, essas peleias, como diz o gaúcho, né? Estou aí, lutando e lutando e vou continuar lutando. Eu não vou desistir agora. Mas Deus é quem sabe da minha vida. Dezembro, claro, eu saí em fim de novembro. Dezembro pude passar o Natal com a minha família. Oh, coisa boa. Cadeira de roda, mas não tem importância. Foi feliz, beleza. Primeiro do ano também, com os filhos, tudo na minha volta aí, né? Beleza, gente, é isso aí. Foi uma mudança de vida. Foi uma mudança de vida, uma mudança de mudou tudo minha rotina, minha rotina. Meu trabalho foi obstruído, voltei a ficar em casa, voltei a ficar em casa, né? Foi momentos assim, não foi ruim. Não foi ruim porque na volta estava a esposa me ajudando, me amparando, meus filhos sempre por aqui, então me distraíam bastante. Mas a gente pensa assim, ó, foi um momento também de reflexão para mim. Momento que a gente começa a pensar, né?
que, que a gente recebe através da mídia. Muita coisa ruim. Isso aí, ó, muita coisa destrutiva, muita coisa que abala a família, desestrutura a família. Isso aí, para mim, é pecaminoso. É muito ruim. Então, o que eu posso deixar de mensagem, né, é que o mundo, que todos tenham essa reflexão, que todos nós sejamos mais fraternos, mais humanos, né, que sejam mais irmãos, ajudando o próximo. Porque se eu estou em superioridade, eu tenho que ajudar o mais fragilizado. Isso aí é uma coisa que, isso é uma situação que a gente tem que colocar em prática, né? Ajudar. E quando eu vejo que hoje muita gente está se ajudando, muita gente está se ajudando, sim, porque as pessoas estão tomando consciência que só ajudando, só sendo fraterno, né? Muito amor, gente. O desamor é tão grande, é, é olho por olho, dente por dente, isso aí não leva a nada, não leva a nada. Leva a própria, o ódio, o ódio. O ódio é algo para mim que eu acho que leva a própria pessoa à destruição. Não aquela que é odiada, e sim aquela que odeia, né? Então acho que a gente tem que ser humano. Temos que cair numa realidade, né, que não é aquela realidade desse mundo global aí que a tecnologia está tudo muito à frente, né? As pessoas estão muito perdidas, né? Estão muito concentradas em outras coisas e não nos valores. Os valores nós não podemos perder. Temos que trazer sempre junto com nós, né? E eu acho que a família é a estrutura maior. É o maior patrimônio da humanidade é a família. O maior patrimônio da humanidade é a família. E é da família que gera as coisas boas.